O que me encanta na forma de Deus agir é como Ele tem a capacidade de olhar para a nossa vida e, apesar das nossas faltas e nossas dificuldades, Ele nos escolhe, nos chama, nos elege para que possamos ser continuadores da sua obra redentora. Isso apesar das nossas faltas, colocando-nos como participantes no seu processo de salvação. É muito mais do que qualquer um de nós merece, mas a misericórdia de Deus, ela tem essa capacidade de ir além do merecimento e nos ofertar possibilidades para que possamos fazer a diferença. É algo quase que mágico, uma jornada fantástica que encanta e que faz com que possamos assim seguir o nosso caminho rumo ao céu. Eu sou o Padre Edson Ribeiro e esses são os meus devaneios. Muito bem, meus queridos, hoje a missão é difícil. Difícil porque vamos falar do meu autor favorito, talvez o autor favorito de muita gente que está acompanhando esse canal. Nós estamos falando do Tolkien. Vamos falar um pouco sobre Senhor dos Anéis, sim. E antes que a gente adentre nesse mundo fantástico que Tolkien pôde trazer para nós, como ele disse, foi revelado para ele e ele nos transmite, eu queria fazer dois adendos. O primeiro deles é que a obra do Tolkien é vastíssima e nós não teríamos como fazer apenas um vídeo para falar de toda a sua obra. Então nós temos material a perder de vista para poder falar. Esse aqui vai ser apenas um tema dentro da vasta obra, então vocês vão acabar tendo vários episódios onde as obras de Tolkien vão ser citadas. Já começamos por aí. E o segundo ponto, que é sempre importante nós frisarmos quando fazemos leituras espirituais sobre a obra de Tolkien, é que esse grande escritor ele detestava alegorias. E por que isso? Ele dizia que a alegoria era uma forma de meio que engessar a sua obra, como se fossem leituras comparadas, meio que cifradas para poder transmitir um conteúdo. Na verdade, o autor gostava de deixar a sua obra livre. Não impedia que nós fizéssemos um pouco dessas leituras simbólicas, mas não quer dizer que foi a sua intenção transmitir esse conteúdo, mas sim a experiência do leitor que faz com que dentro desse mundo fantástico nós possamos ver elementos que se parecem também, obviamente, com o nosso mundo e a nossa realidade. Então, todo respeito à obra desse grande autor e de todos os outros autores que nós vamos citar por aqui, mas é só uma leitura espiritual a partir da experiência desse padre meio maluco que gosta de usar da cultura pop para evangelizar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre teologia batismal dentro do Senhor dos Anéis. Como pode isso? E para a gente poder ser introduzido nesse tema, é preciso que nós deixemos bem claro qual é a função do batismo. Muito mais do que simplesmente um rito de iniciação, como outros ritos que existem em tantas outras religiões e denominações cristãs, o batismo ele representa uma participação do nosso ministério no ministério de Cristo. Por meio do batismo, nós vamos ser introduzidos na igreja, obviamente, mas também fazemos parte do seu ministério. Somos como que abraçados por Cristo para que possamos fazer assim a diferença. E o batismo, ele significa vida nova. O homem e as mulheres velhos morreram antes do batismo, passam-se pelas águas, ou seja, embaixo da água não existe vida para o ser humano, então morre-se na água para surgir uma nova criatura. Uma criatura que vive de acordo com os ensinamentos do Cristo. Como diz São Paulo, se portanto ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Então o batizado, antes de qualquer coisa, é chamado a viver a santidade, a colocar em prática esses ensinamentos. E quando nós olhamos essa teologia batismal, existe uma parte específica do rito do batismo que ela é muito profunda e que às vezes passa despercebido na nossa cotidianeidade, vamos dizer assim. Um momento em que o padre unge a criança ou o adulto, no caso, se for já um catecúmeno, vai ser crismado junto, ele passa a fazer parte do ministério de Jesus de uma maneira tríplice, como sacerdote, profeta e rei.
Cada uma dessas dimensões do ministério do Cristo também são inseridas na nossa vida. Sacerdote porque somos convidados a celebrar a vida, sempre e constantemente, principalmente no momento da Eucaristia. Profeta, pois somos convidados a anunciar e denunciar aquilo que existe de ruim, anunciar o reino e denunciar as injustiças. E rei, pois participamos da realeza do Cristo e um dia também poderemos sentar-se com ele no banquete eterno. Muito bem, padre, mas o que isso tem a ver com o Senhor dos Anéis? Quando nós olhamos alguns personagens em específico nessa grande obra, nós vamos ver que alguns deles trazem essas características de sacerdote, profeta e rei e acabam exercendo esse ministério ao longo dessa jornada do Um Anel. A começar pelo sacerdócio. O sacerdócio, ele se encaixa muito na figura do Frodo. Frodo é um hobbit simples, frágil, pequeno, mas que é escolhido para uma missão grandiosa. Que missão é essa? É muito mais do que simplesmente levar um anel saindo do condado até Mordor. É muito mais do que isso. É no sentido de um processo de libertação. Aquele que é o mais frágil, aquele que é o menor, insignificante aos olhos dos outros, é o escolhido. E é escolhido por quê? Porque ele tem mais capacidades? Não. Porque ele tem mais dons? Não. Mas porque ele está a serviço dos outros. É aquele que tem um coração mais puro, mas não para usar o seu ministério em favor próprio, mas sim em favor de uma comunidade. Saindo do âmbito do sacerdócio batismal e entrando no sacerdócio do sacramento, né, o sacramento da ordem, o sacerdote ele é, antes de tudo, um servidor da comunidade. É aquele que presta o culto, aquele que traz o corpo e o sangue de Nosso Senhor em favor da comunidade e se doa em favor da comunidade por inteiro para cuidar daqueles que sofrem, para consolar aqueles que estão aflitos, para ser uma voz de esperança nos momentos em que mais necessitam. Toda a missão do Frodo é uma missão de serviço. Uma missão de serviço, de entrega, de amor por uma comunidade que ele tem total dedicação. Apesar de ao longo da caminhada da Sociedade do Anel, o Frodo precisar tomar decisões que não são tão agradáveis assim, como, por exemplo, seguir sozinho para Mordor e depois, em um determinado momento, precisar confiar em algumas pessoas como Gollum, que não é tão, vamos dizer, uma pessoa de tanta confiança assim. Ele faz isso em favor de um bem maior. Ele faz isso mesmo deixando de lado a sua realidade, o seu conforto, para estar a serviço. O sacerdócio batismal, ele entra muito nesse âmbito. O cristão batizado, ele exerce o seu ministério sacerdotal a partir do momento em que ele está a serviço da comunidade dos filhos e filhas de Deus. Ele coloca a comunidade em primeiro lugar. A sua missão, a missão de santidade, a missão de santificação da sua vida está em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Antes de planos, sonhos, desejos, está a vivência de santidade. Está a se doar, a se entregar, se dar de corpo inteiro para aqueles que necessitam. Mesmo que isso requeira renúncia, requeira luta, tribulação e tantas outras dificuldades que nós vemos, tanto nos livros quanto nos filmes do Senhor dos Anéis. Frodo passa por tudo isso, mas sempre com a certeza de que o fardo é pesado, muito. Várias vezes Frodo pensa em desistir, pensa em deixar aquilo para trás, mas ele sabe que a sua missão é muito maior. E é por isso que ele segue em frente. É bonito nós vermos esse sacerdócio que está expresso para nós, não só no filme, mas naquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Quando nós lemos um pequeno trecho da carta de São Paulo aos Romanos, ele nos diz assim: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. O nosso culto espiritual é essa doação em favor do reino de Deus. Uma doação que requer coragem e decisão. Toda vez que nós ofertamos a nossa vida, nós vivemos esse sacerdócio batismal, que não é somente um chamado dos sacerdotes, dos presbíteros, aqueles que foram ordenados, mas de todo cristão batizado. Seguindo com os personagens, logo depois nós temos a figura do profeta. O profeta é, antes de tudo, aquele que anuncia a esperança, anuncia o reino de Deus, aquele que fala desse tempo novo, desse tempo de mudança.
um tempo onde as coisas estarão de acordo com a vontade do Senhor. Mas é também aquele que denuncia as injustiças, denuncia as maldades, denuncia tudo aquilo que foge do propósito de Deus. Nós nos deparamos com essa imagem do Cristo enquanto profeta quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, aquele trecho onde Jesus vai na sinagoga e pega uma pequena parte do profeta Isaías e lê para o povo a seguinte passagem: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Jesus Cristo é esse que traz o ano da graça de Deus. E dentro da dinâmica do Senhor dos Anéis, nós vemos a figura do Gandalf como esse profeta, o profeta da esperança. É aquele que vai identificar a missão, que vai anunciar e vai apontar o caminho para que Frodo possa levar um anel e a todo momento está passando pelas tribulações, sempre de acordo com aquilo que precisa ser vivido. Gandalf, apesar das tribulações, como por exemplo o momento em que ele cai na ponte de Khazad-dûm e depois tem um grande confronto com o Balrog, ele, mesmo naquele momento em que precisa se desviar do caminho, ele retorna e continua sendo uma luz de esperança no meio da comunidade. No primeiro momento na Sociedade do Anel, quando ele impulsiona o povo, depois num momento com o povo de Rohan e depois também com o povo de Gondor. Ele está sempre sendo essa pessoa de esperança, que fala, que anuncia e que mostra um caminho, mas também aquele que denuncia as coisas erradas. Vamos lembrar aqui, quando ele chega perto do rei Théoden, que está sendo meio que dominado pelo língua de cobra e fala daquilo que está acontecendo, quando ele acusa Saruman de ter se corrompido e se deixado levar por um poder maligno, todos esses momentos, Gandalf é a voz da sabedoria, a voz do profeta, como no Antigo Testamento. Os profetas, eles estão ali para anunciar o reino de Deus, mas também para mostrar quantas vezes o povo se desviou da palavra, quantas vezes o povo acabou se perdendo no meio desse caminho. O cristão, ele precisa também ser uma voz de esperança. Em tempos tão difíceis, tão complicados como esses que vivemos, a voz que anuncia no meio do deserto precisa ser uma voz profética. A voz do cristão, seja onde estiver, em casa, no trabalho, na internet, precisa ser uma voz profética, que anuncia a esperança de tempos melhores, mas também que denuncia as injustiças, as maldades e tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Por fim, nós temos aquele que representa a realeza, que é iluminada por nós por um pequeno trecho da carta de São Pedro que diz: Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. A realeza de Cristo, todos nós sabemos, se manifesta sobretudo na cruz, quando ele se entrega totalmente em favor do povo, para que todos nós sejamos livres da escravidão do pecado. Um verdadeiro rei não é aquele que é magnânimo no sentido de receber todas as honrarias, mas aquele que entende que a sua função é estar ali para cuidar do povo que lhe foi confiado. Jesus, quando se entrega na cruz, ele demonstra que a sua realeza é muito maior do que qualquer poder desse mundo, mas é um poder que cuida, que ama e que zela. Da mesma forma como nós vemos Aragorn dentro de toda a jornada do Anel. É um homem que no primeiro momento não sabe o seu lugar, mas que depois que compreende que seu chamado é a realeza, ele abraça o seu ministério e toma frente, segue lutando contra o mal para que possa cuidar do povo que lhe foi confiado. Não só o povo de Gondor, no caso, mas toda a Terra-média que luta contra o mal que é Sauron e tudo aquilo que ele representa. O cristão, quando exerce a realeza do seu ministério, ele se associa a Cristo na sua paixão e na sua ressurreição. Se entrega totalmente e entende que, por meio da sua graça, a graça de Deus, nós teremos a possibilidade de um dia desfrutar da bondade do Senhor no banquete eterno. Poderemos estar sentados juntos e assim desfrutarmos plenamente da realeza do Senhor. Mas isso é algo que ainda há de acontecer.
enquanto isso não acontece, é preciso que essa realeza seja vivida no nosso cotidiano, por meio da consciência do nosso chamado à santidade, por meio da acolhida, por meio do testemunho fiel e sincero do Reino de Deus. Percebam, meus irmãos, 3 grandes pontos: sacerdócio, profetismo e realeza. Frodo, Gandalf e Aragorn. Cada um deles representando um ponto dessa imagem que o batizado é chamado a viver no seu dia a dia. É um chamado complexo, mas possível, plenamente possível. Afinal de contas, o Senhor olhou para nós e, na sua misericórdia, nos escolheu, mesmo sabendo da nossa fragilidade, mesmo sabendo das nossas fraquezas e nossos pecados. Ele quer contar conosco. Deus nos chama a vivermos plenamente o nosso batismo. São realidades possíveis. Deus olha para a nossa vida e, com a sua misericórdia, nos chama. Chama para que possamos colocar em prática todo o caminho de santidade que Ele espera de nós. Não quer dizer que a jornada vai ser fácil. A jornada também da Sociedade do Anel não foi nada fácil. Sair desde o Condado até Mordor não foi nada fácil. São muitos os desafios que tem pelo caminho, mas é uma jornada possível a partir do momento em que nós vivemos essas realidades que nos são concedidas por meio do Santo Batismo. Fomos chamados a viver plenamente como cristãos verdadeiros na fé, pessoas que se doam como sacerdotes, pessoas que anunciam e denunciam como os profetas, pessoas que vivem a realeza do Cristo no seu dia a dia através da doação. Que possamos a cada dia mais, meus irmãos, viver esse chamado à santidade que é plenamente possível a todos nós. Bem, meus queridos, esse foi mais um episódio do Devaneio de um Padre. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos para que essas maluquices desse padre possam chegar a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem.